Você mencionou aí as receitas que vêm da televisão, os clubes são bastante dependentes nisso, eu penso, né, pelo menos. Aqui no exterior, tá todo mundo falando que o Brasil vive um momento super bom economicamente, né? E consequentemente, os clubes têm aproveitado, vocês mesmo no Santos, mantendo o Neymar por mais tempo, né? Há alguns anos atrás ele teria sido vendido a um preço de banana bem mais cedo. Hoje o Santos consegue manter o Neymar. E também os clubes conseguem contratar os veteranos, né? Mas os veteranos que ainda não estão em final de carreira, voltam e ainda conseguem render num nível alto de futebol. E isso, consequentemente, tem refletido um upgrade no nível do futebol do Brasil. Mas o que você acha que poderia ser feito a mais para melhorar as receitas e fortalecer ainda mais o campeonato nacional? Encher estádios, por A exemplo. receita dos clubes hoje ela é oriunda eminentemente de televisão e de marketing de camisa. Venda de espaço na camisa. Essa é a principal receita dos clubes. Eu acho que tem duas receitas que não são exploradas adequadamente no Brasil. Uma é bilheteria, e aí é um problema crônico que o Brasil tem. O Brasil tem um problema de bilheteria muito sério, então aí tem uma possibilidade de aumentar. E outra é de associados ao clube, que paguem regularmente ao clube em troca de terem assentos nas partidas dos seus clubes. Isso o Grêmio Internacional, principalmente internacional, explora isso muito bem, mas uma média no Brasil não explora isso adequadamente. Então, acho que a combinação dessas duas receitas poderiam levar a um incremento de receitas. O Santos, na administração do Luiz Álvaro, que é a administração que está agora, quando se assumiu o Santos em 2009, o Santos tinha uma receita de 60 milhões de reais. Em 2009. Em 2010 foi para 100 milhões de reais. Em 2011 foi para 180 milhões de reais. Então teve um acréscimo substancial da receita, triplicou-se a receita em 2 anos. O único lado negativo é que também os custos também subiram, obviamente não na mesma proporção. O clube tinha um superávit de mais de 40 milhões de reais por ano, hoje tem, tinha um déficit, hoje tem um superávit da ordem de 10 milhões de reais por ano, mas essa é uma situação que o tempo todo tem que ter um acompanhamento muito intenso da gestão, e a gestão do Luiz Álvaro acabou optando por fazer uma disciplina fiscal, uma disciplina de receita, uma disciplina orçamentária muito agressiva, o que está se mostrando como sendo positivo aí no clube. E tenho certeza que ele vai deixar, quando sair ao final desse mandato, porque também se mudou o estatuto, que é outro problema que vários clubes têm, que os dirigentes fazem reeleições ininterruptas, e o Santos mudou isso, acabou com a reeleição ininterrupta, só pode reeleger uma vez, depois tem que mudar, obrigatoriamente tem que mudar, tem que publicar balanços trimestrais, tem que ter auditor externo, então a combinação desse processo de governança e de profissionalização é que vão levar ao longo do tempo a responsabilidade dos clubes a ter um equilíbrio. Agora, a grande questão, Hugo, é que o Santos fez tudo isso e levou a receita para 180 milhões e o Corinthians hoje tem 300 milhões. Então, a diferença continua sendo muito significativa, né? Quais ideias, talvez, então, os clubes brasileiros poderiam pegar emprestado? Eu sei que você citou várias coisas que o Brasil, a espanholização do futebol brasileiro, mas quais coisas boas os clubes do Brasil poderiam pegar emprestado de clubes de potências europeias, os clubes europeus? Acho que tem duas questões fundamentais. A primeira é a ocupação nos estádios, né? Quer dizer, os estádios brasileiros, até pela qualidade dos estádios, que agora vão melhorar muito durante a preparação para a Copa do Mundo. Sim. Mas e a ocupação dos estádios é muito baixa. Então, não leva... se a gente começar a aumentar a ocupação dos estádios, isso vai motivar, vai aumentar a receita dos clubes e vai motivar muito aos clubes a estarem melhores estruturados. De outro lado, é a questão da associação, né? O Brasil tem 200 milhões de pessoas e cada time cita uma estatística de quanto que é a torcida, mas o Santos
menciona que nossa torcida hoje são entre 7 e 8 milhões de pessoas. Se nós temos 7 e 8 milhões de pessoas e tivéssemos 200 mil associados, ou 150 mil associados, as contas do clube estariam muito melhores. Né? O clube saiu, quando nós assumimos o clube tinha 4 mil associados, hoje tem 45 mil, mas talvez possa ter 150 mil. Né? E aí isso muda completamente a receita do clube. Então, o que fazer para melhorar esses programas de sócio-torcedor no Brasil? Eu sei que no Sul é muito bem explorado, você mesmo citou o Grêmio e o Inter como exemplos. O que fazer para melhorar isso? Essa situação, essa questão da democratização dos clubes brasileiros é um avanço muito importante, né? Que gradativamente vai acontecer e vai acabar aquela cultura do mecenas, né? Aquela pessoa que entra no clube, começa a emprestar dinheiro do clube para o clube para comprar jogador, depois cobra do clube com taxas de juros elevadas esse dinheiro de volta. Né? Mudando um pouquinho de assunto, é evidente que o problema do calendário é um que tem se debatido muito nos últimos anos. E vocês mesmos estão vivenciando isso, né? Com o Neymar constantemente ausente por convocação e perdendo jogos do Campeonato Brasileiro por causa disso. Do seu ponto de vista, qual é o fator mais agravante desse problema? E se você tem alguma sugestão ou solução para o calendário? É a relação da CBF com os clubes e com as federações dos estados. Esse é o problema. O problema é que, para poder sobreviver os clubes pequenos nos estados, se faz um campeonato estadual longo e absolutamente sem valor agregado nenhum, porque no final terminam sempre os mesmos disputando o campeonato estadual. Mas aí dá renda para o clube pequeno do interior sobreviver o resto do ano. Esse é o conceito do campeonato estadual, que, na minha opinião, tinha que mudar completamente. Depois se faz a disputa da Libertadores, a Copa do Brasil, da Sul-Americana. É muito campeonato e o que acaba acontecendo é que tem um desgaste muito excessivo dos atletas e tem, como contrapartida, os clubes têm que fazer um grupo maior de atletas. Então, eles falam, não, mas é melhor porque a gente joga mais e tem mais receita. Mas a receita de bilheteria é baixíssima. E, na minha opinião, por exemplo, o Campeonato Paulista tem 19 datas iniciais, a fase inicial do campeonato, para ter certeza que depois o campeonato vai ser disputado em 4 jogos, que é uma quarta de final, uma semifinal e 2 finais, e acabou. No fundo, e recorrentemente, os 4 grandes vão estar nas quartas de final. Então, na verdade, é o seguinte, só tem graça no campeonato os últimos 4 jogos do campeonato. O resto é só para fazer com que os clubes pequenos sobrevivam. Isso tem que acabar. Né? Não dá mais para fazer desse tipo. Tinha que fazer um campeonato muito mais restrito. Então, faz uma série dos campeonatos dos times menores disputando anteriormente um subcampeonato entre eles, coloca 4, alguns outros, 6 times junto com os 4 grandes, e aí faz ida e volta, e aí faz um campeonato que realmente vai ser muito mais interessante, com muito menos datas. E com isso vai aliviando datas dos campeonatos. Na minha opinião, é isso que tem que fazer. O Campeonato Brasileiro, na minha opinião, tinha que estar restrito a 18 clubes. Com isso, tira mais 4 datas ao ano. O clube, ao invés de disputar 38 jogos, vai disputar 34 jogos. E aí vai reduzindo o número de datas assim. Com isso, minimiza o problema de excesso de jogos de cada um dos clubes. E depois, aí é muito mais profundo, na minha opinião, o campeonato deveria começar junto com o campeonato europeu, não nas datas que são feitas aqui no Brasil. Deveria começar o campeonato brasileiro em agosto, como começa o campeonato europeu, agosto, setembro, como começa o campeonato europeu. E termina no outro ano. Todos os outros países já adotaram isso daí, só o Brasil que ficou com essa situação de estar o calendário trocado, vamos dizer assim. Eu entendo que é questão de clima, mas lamento, né? Nós não queremos ser mais importantes do que o resto do mundo.